Amigo ouvinte, nos últimos 4 dias, prefeitos dos 4 cantos do país se reuniram em Brasília para participar da 26ª Marcha dos Prefeitos em Defesa dos Municípios. Uma oportunidade para discutir problemas, apresentar soluções e, claro, também definir prioridades. Para falar desse evento importante, recebemos aqui no estúdio da Band News o presidente da Associação Amazonense de Municípios, Anderson Souza. Presidente, bem-vindo à Band News. Muito obrigado a todos os ouvintes, todos os telespectadores aí da Band News. Quero cumprimentar a Cid Lopes, como o Ricardo Chaves e a Thaís, que aqui nos entrevista, né? Presidente, esse evento ele é importante, 26ª edição, um momento que se debatem prioridades. Mas eu queria perguntar para o senhor, ocorreu um bom diálogo com o governo federal, com o governo Lula nesse evento? Olha, o governo Lula, na realidade, foi o único do governo que deu importância ao municipalista. Não existe um governo que mais foi municipalista do que o presidente Lula. Desde 82, quando ele foi, em 92, a primeira vez presidente, que ele dá atenção especial aos prefeitos, às demandas dos prefeitos, em 82. Então, nós vemos o quanto ele tem sido presente na vida dos municípios, criando programas bem diferenciados. Quando nós começamos a analisar que o programa Luz para Todos, de fato, chegou na ponta, é porque nós temos um presidente que não apenas prometeu, mas ele fez com que os ministérios cumprissem as suas obrigações. Quando nós vemos o Bolsa Família, que de fato começou lá atrás e foi executado com eficiência, ele retorna o programa médico da família, o Mais Médico, que hoje retornou ao país, levando a condição de todos os municípios receberem assistência médica, terem um médico que se habilita e vai para o interior. Hoje você chega em Tapauá, você vai encontrar um médico cirurgião geral cobrando R$150 mil para poder passar 15 dias lá dentro. E você vai pegar um outro com o mesmo prazo, R$150 mil. O Mais Médico faz com que o Brasil inteiro se movimente. Venha médicos de todos os lugares e esses médicos conseguem ficar no município com o pagamento que o governo federal dá de R$17 mil e a prefeitura complementa com R$3 a R$5 mil, dando casa, dando alimentação. Então, é um programa leve que de fato acontece. Então, o diálogo com o governo federal tem sido muito positivo. Nós temos vários projetos de lei que levamos ao governo federal e foi aprovado. Quando nós pensamos que 1% do mês de julho, que vai sair agora para os prefeitos já anteciparem parte do 10º, foi no governo Lula que aconteceu. Quando nós vemos o mês de setembro, que nós temos também 1%, que foi crescendo gradativamente, começou com 0,5%, foi no governo Lula. Nós temos agora, nós temos também 1% em dezembro, que os prefeitos recebem a mais do FPM. Então, foi isso que aconteceu no governo Lula. Então, os vários programas, vários incentivos, abertura, principalmente para propostas voluntárias, o PAC 1, PAC 2, o novo PAC, como vai abrir agora, ele tem dado oportunidade aos municípios cadastrar os seus projetos, procurar justamente orientar. A Associação dos Municípios tem orientado em todos os sentidos para o município não perder verba, na educação, na saúde. Nós vemos aí centenas de ônibus chegando no Amazonas, chegando em outros estados. Nós vemos aqui as ambulâncias chegando, aparelhos diversos para equipar as UBS, os hospitais, tudo por conta de um governo que se preocupa. Mas o nosso principal objetivo nessa marcha foi a questão da PEC 66, tá? Que a gente volta a falar. Sim, o senhor falou sobre os mais médicos. Eu queria perguntar do senhor sobre o papel da Guarda Municipal também, mas acho que o senhor até já respondeu um pouco o que eu vou perguntar agora. É sobre esse termômetro mais político, por exemplo. Como é que os prefeitos aqui no interior do estado, como é que o senhor analisa essa percepção? Claro que vamos ter eleição ano que vem, né? O senhor acha que os prefeitos do interior aqui do estado, eles estão mais alinhados ao presidente Lula por conta dessas ações, esses incentivos, ou ainda está muito cedo para apontar isso? Não, eu vejo que o presidente Lula, ele vai ter, nesse próximo pleito, no interior do Amazonas, mais de 80% dos votos válidos. Tenho certeza disso, porque hoje é unanimidade.
tanto para o presidente Lula como para o senador Omar, onde oposição e situação apoiam os dois, pelo sentido de que nós temos de fato as coisas acontecendo. Quando você vê que a possibilidade do senador Eduardo Braga ser reeleito pelo interior, por conta disso, há uma ação real. Então, o Eduardo, com o senador Omar Aziz, conseguiram ali liberar 500 milhões de reais para, de fato, o município fazerem obras de infraestrutura. Conseguiram o recurso, a associação, no período da estiagem de 2023, conseguiu liberar 838 milhões de reais para todos os municípios. Ano passado, na estiagem de 2024, nós liberamos 592 milhões de reais. Então, nós vemos que as coisas acontecem no governo Lula. E através de quem? Da bancada, de 2 senadores que procuraram levar essa petição, junto com os deputados federais da nossa bancada, que tem sido muito atuante. Nós vemos uma bancada federal, de fato, no estado do Amazonas, atuante. Os deputados federais, que você pode pegar ali, o do deputado Átila Lins, Silas Câmara, o deputado Fausto Júnior, o Saulo Viana, que hoje está ali, o Paulo Deney, teve ali o deputado Amon, deputado Capitão Alberto, todos estão, o Adailzinho, estão presentes mesmo, estão nos seus gabinetes, eles fazem o seu gabinete, o gabinete dos prefeitos. Os prefeitos não têm dificuldade de diálogo com eles, por isso que, com certeza, eu vejo uma votação expressiva no interior. É o que aconteceu na eleição passada. Manaus deu uma votação ridícula, certo? Você vê, pelaquilo que o Lula fez por Manaus. Eu acho que não existe garantia à Zona Franca de Manaus, como o Lula fez, em dar oportunidade para Manaus continuar sobrevivendo 50 anos e agora está 70 anos, só em 73. Então, isso é preciso coragem. E ele fez. Ele garantiu, de fato, que a Zona Franca existisse. E Manaus não reconheceu isso. Quando você vê o que o Bolsonaro fez para o Amazonas, fez uma obra de uma ponte em São Gabriel da Cachoeira de madeira que custou 400 mil reais e eles gastaram mais de 700 mil para inaugurar. Então foi a única coisa que deixou aqui, pelo contrário, tirou os nossos concentrados aqui do estado, então não teve nada que justificasse. E infelizmente o nosso eleitorado de Manaus não conseguiu ver que hoje se nós temos 15 mil apartamentos sendo construídos em Manaus. Quem foi que trouxe esses apartamentos? No governo Lula. Quantos apartamentos o outro governo trouxe para o Amazonas? Nenhum. Nós vemos aqui a parceria que o governo do estado faz com o governo federal. O governador lançou Amazonas Meu Lar, onde ele entra com 120, mas o governo federal entra com 140. Entende? Então nós vemos realmente uma participação bem maior. Presidente, eu vou fazer 2 perguntas quando o senhor começou o contexto a respeito da eleição aqui no Amazonas. Então, pelo que a gente entendeu do seu discurso, se tivesse uma eleição agora para o estado do Amazonas, os prefeitos tenderiam a apoiar o senador Omar Aziz. Com certeza, 90, sem sombra de dúvida, 99% dos prefeitos e ex-prefeitos e lideranças do interior apoiam o Omar. Tá? Isso aqui é indiscutível. Eu coloco isso com muita precisão, porque a gente viaja, houve prefeito, na nossa marcha participou 206 pessoas que foram inscritas, onde tínhamos 46 municípios representados, tivemos audiências, o governo Lula, eu não precisei do senador ou do deputado para pedir audiência. Eu mesmo, como presidente da associação, liguei para o Ministério, eu quero uma audiência que os prefeitos do Amazonas no Ministério da Saúde, eu quero no Ministério da Cidade, eu preciso na Conab, eu preciso ir no Ministério do Desenvolvimento Regional, na Defesa Civil. Tudo foi marcado e cumpriram essa nossa agenda. E eu tenho que emendar uma outra pergunta. O senhor falou a respeito do governo Bolsonaro, a questão da moradia, que é um déficit muito grande aqui na nossa região. Para o governo Lula atual, já tem alguma proposta, alguma articulação com os deputados, enfim, com quem pode, de fato, ajudar que isso aconteça aqui? Nós fizemos uma proposta, está abrindo segunda-feira agora, o FINIS. O FINIS que está abrindo a partir de segunda-feira, cabe às prefeituras se cadastrarem. A prefeitura tem o compromisso de liberar o terreno.
Se ela liberar o terreno, com certeza, se ele pedir 100 casas, 200 casas, vai acontecer. O governo Lula está garantindo, mas precisa o prefeito também se habilitar. E isso nós estamos procurando orientar os prefeitos a se cadastrarem, a procurar desapropriar a terra, se ele não tiver, para poder tirar as famílias da área de risco. Nós pedimos para o interior 6 mil casas para as áreas de risco, conforme o levantamento que a associação fez. Mas precisamos que cada prefeito se providencie primeiro os terrenos para que a gente possa continuar brigando por ter isso lá. Há uma perspectiva de mais 5 ou 6 mil casas estarem em Manaus, pela Prefeitura de Manaus. Então, isso para ainda esse ano, no máximo, no próximo ano, está sendo implantado esse projeto. Presidente, um outro tema importante que a gente sempre traz aqui é a reforma tributária, né? Na reforma tributária, o IPTU e o ISS foram extintos sob o argumento na simplificação do sistema. Então, para o senhor, a extinção desses tributos de incumbência municipal tira a autonomia dos municípios e como esses municípios estão buscando um repasse justo, digamos assim? Bem, eu tenho certeza que a reforma tributária foi a melhor que já teve no Brasil. Ela é justa. Tá? Eu tive oportunidade de acompanhar os debates na Câmara, no Senado, com o relator da Câmara, no Senado, com o senador Eduardo Braga, e nós tivemos a oportunidade de discutir todo o assunto pauta a pauta. Nenhum município vai perder. Tá? Durante o debate, nós sabemos que 200 municípios e cerca de 4 estados, eles estão prejudicados porque eles têm uma arrecadação, uma super arrecadação. Mas eles têm um fundo de compensação. Esse fundo de compensação que foi criado é justamente para repor o valor que o município perdeu. Então, nenhum município vai ser prejudicado nessa reforma. Tá? Nós temos, por outro lado, a preocupação com o que não está levando a funcionar esse fundo é porque houve uma escolha, uma definição de que cada Estado tinha um membro, então 27 membros do Estado, 27 membros do governo federal e 27 membros dos municípios. E dos municípios levaria 14 membros da Confederação Nacional de Municípios e 13 membros da Frente Nacional de Prefeitos, que detém mais as capitais. E nós questionamos isso porque a Confederação Nacional de Municípios possui mais de 5.400 municípios filiados. A Confederação tem 200 municípios. Então, elas estão com município médio e grande. E os municípios menores que precisam ter ali, vai ter um caixa, que nós já fizemos ali a contabilidade com o governo federal, de 3 trilhões de reais, que vai estar ali no fundo para ser redistribuído. Então, mediante isso, sabemos que precisamos ter um comitê paritário, um comitê que não venha favorecer um governo só, ou uma prefeitura, e não tenha justamente todas as prefeituras beneficiadas daquelas que vão ser prejudicadas. Agora são 4h23. Para você que está chegando agora, nós estamos conversando com Anderson Souza, presidente da Associação Amazonense dos Municípios. Presidente, um outro debate que tomou conta da conferência foi sobre a segurança pública, né? Esse papel que está sendo discutido da Guarda Municipal, né? Acho até que eu já lhe perguntei sobre isso, sobre parcerias com o governo do Estado para disponibilizar armamento, né? Como é que está essa discussão, presidente? Como é que o senhor enxerga esse papel mais ativo da Guarda Municipal, as articulações também para ter a Guarda Municipal no Amazonas? É um debate grande ainda, porque praticamente tem que tirar do zero muita coisa. Como é que o senhor está analisando isso? Olha bem, nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Segurança, quero agradecer ao Coronel Vinícius, que deu importância a isso. Quando o Supremo Tribunal entendeu que a Guarda Municipal é uma guarda estadual, que pode realmente andar armada, ter o armamento, ela deu a segurança para os municípios fazerem isso e até cooperar com o governo do Estado. Quando você vê, Jutaí tem 6 guardas, 6 policiais militares e tem 22 guardas municipais lá preparados. Então, dá para justamente ajudar o policial militar a fazer justamente uma ronda melhor, uma apreensão, a busca realmente maior. Nós vemos aqui a apreensão de drogas já feita aqui em Manaus pela Guarda Municipal de Manaus. Então, vemos que há uma atuação. Então, nós definimos com o governador Wilson Lima que deverá, dia 29,
lançar o programa da Guarda Municipal em Manaus, onde vai estar todos os 22 municípios. Primeiro, nós temos hoje 22 municípios preparados para receber o treinamento, receber o armamento depois do treinamento. E o governo vai fazer, só que vamos separar em bloco. O primeiro bloco vai 5 municípios, que é Rio Preto, Presidente Figueiredo, Coari, Tabatinga e Tefé. Então, são os municípios que já estão numa situação prática, já estão definido todo aquilo que precisa na legislação, já estão alinhados com a Polícia Federal, para poder a Polícia Federal dar o suporte a eles, para que possa justamente terem o armamento liberado para fazer o devido uso. Informação de primeira mão, né, presidente? De primeira mão. Obrigado. Ninguém sabia que esse é dia 29 ainda, não foi nem divulgado pelo governo. Eu estou antecipando aqui a divulgação. 4 horas e 26 minutos, 27 no Pulo do Ponteiro. A gente recebeu aqui nos estúdios, para muitos esclarecimentos, inclusive, o presidente da Associação dos Municípios, Amazonense dos Municípios, Anderson Souza, e agradeço o senhor pela colaboração, pela disponibilidade em vir aqui conversar com o ouvinte da Band News Difusora FM. A gente podia trazer outros temas aqui, mas a gente está com um horário muito apertado, porque nós temos uma outra entrevista e já estava agendada. A gente antecipou o senhor para vir conversar aqui conosco, mas a gente deixa para uma próxima oportunidade. Entendi aí o recado da Cindy Lopes, mesmo aqui. E isso, a gente deixa os microfones abertos para uma próxima oportunidade, com certeza. Enchente, né? Sim. Isso, sobre a subida das águas. A gente começou o jornal falando a respeito disso dos municípios, mas com certeza em uma próxima oportunidade a gente recebe o senhor aqui, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Um abraço a todos vocês aí, a todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa, Band News, que é a rádio que eu mais adoro e que eu mais assisto. Quando eu vou para o Rio Preto, quando eu saio de casa, é a mesma coisa. Um abraço a todos. Traga uma tapioca com castanha pra gente. Brasília direto para cá, não fui a Rio Preto, mas na próxima vez vai vir uma... Na próxima vez não, vou mandar amanhã a Eliane trazer na próxima segunda-feira, né? Se amanhã é sábado, né? Vou cobrar. Muito obrigada, presidente. Valeu. 4 horas e 27 minutos.